Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Iniciamos o novo mês, o mês de novembro, e com duas celebrações que nos falam sobre o sentido da nossa vida, sentido último de nossa vida. Nesse ano, o dia de Todos os Santos cai no domingo. Portanto, aquilo que é a transferência dessa data de Todos os Santos para o domingo, hoje não tem essa necessidade, porque o próprio dia 1º cai no domingo e nós celebramos então a festa solene, ou a solenidade de Todos os Santos. E na segunda-feira, no dia seguinte, o dia de Finados, onde nós recordamos de rezar pelos nossos falecidos. Essas duas festas, essas duas solenidades, que praticamente abrem o último mês do ano litúrgico, porque no final do mês de novembro, nós vamos celebrar o final, o último domingo do ano litúrgico, o 34º domingo, esse seria o 31º, e também o início do Advento, já que começa um novo ano litúrgico. Então estamos chegando ao final do ano litúrgico e a palavra de Deus vai assim nos ajudando a ver também, a fazer um exame de consciência sobre a nossa vida. Começando agora com esse final de semana. Somos chamados à santidade, tanto essa nossa vocação comum, vocação batismal, somos chamados a viver para Deus que é santo, totalmente santo, e quanto mais nos aproximamos do Deus santo, mais nós enxergamos nossos pecados e necessitamos da misericórdia de Deus para lavar os nossos pecados, e também recordamos dos nossos falecidos, recordando que também nós todos um dia passaremos deste mundo à eternidade. Portanto, ao recordar os falecidos, rezar por eles, e a igreja nos incentiva a rezar pelos falecidos, porque nós queremos que uma vez terminada a nossa vida, nós continuamos vivos na eternidade, enquanto aguardamos o final dos tempos, mas enquanto isso já podemos ter justamente a nossa recompensa de estarmos ouvendo a Deus ou nos preparando para vê-lo, e esperamos que não sejamos do outro lado, ou seja, aqueles que recusaram a visão de Deus. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, que nós rezamos pelos falecidos, nós olhamos a nossa própria vida também, que um dia todos nós passaremos pela morte. Uma razão outra também faz parte da nossa vida, de nós meditarmos sobre o que estamos fazendo da nossa vida. Como é que estamos vivendo a nossa vida e quais são os valores e os passos importantes dessa nossa vida, caríssimos amigos e irmãos. Eis aí justamente para todos nós essa oportunidade de nós pensarmos, refletirmos sobre essa nossa caminhada. Passos que vão sendo dados pouco a pouco em nosso dia a dia. Nesse final de semana, nós celebramos no lugar do domingo, portanto, essa festa de Todos os Santos. E o Evangelho são das bem-aventuranças, Mateus 5, que abre o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, toda a direção da vida do homem novo, como é que se deve viver o homem novo, e começa com as bem-aventuranças, que são o que é ser feliz, bem-aventurados, felizes, também uma outra tradução, né? Felizes os pobres em espírito, felizes os mansos, felizes os aflitos, enfim, aqueles que podem ser traduzidos de uma outra maneira. Inclusive o Santo Padre, Papa Francisco, quando escreveu, né, o documento sobre a santidade, ele comentou justamente sobre as bem-aventuranças. Todo um capítulo desse documento do Santo Padre é sobre as bem-aventuranças. Lembrando bem, esse aspecto de ser feliz, porque a nossa herança é o Senhor. Nós somos felizes não porque passamos necessidade, porque somos perseguidos, enfim, sabemos que não é fácil, não é bom. Nós sabemos que não é tão simples, não é tão tranquilo ser perseguido. É doloroso você ser perseguido, ser martirizado, doloroso você passar necessidade, passar fome, né? Mas, fora a leitura, justamente que é feliz porque colocou sua esperança no Senhor e passa pela tribulação com confiança, né? Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los.
Bem-aventurados os pobres em espírito, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. E a leitura vai prosseguir dizendo, porque deles é o reino dos céus, porque serão consolados, porque possuirão a terra, porque serão saciados, porque alcançarão misericórdia, porque verão a Deus, porque serão chamados filhos de Deus, porque deles é o reino dos céus, e alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Portanto, a bem-aventurança, a felicidade, está diante das várias circunstâncias da nossa vida que nós passamos no nosso dia a dia, mas o Senhor é a nossa herança, é a nossa vida. Nós não temos como evitar a perseguição, pessoas falem de nós, ainda mais nos tempos atuais, as deduções, aquilo que falam, aquilo que deduzem, cada um com a sua maldade e malícia faz sua parte. E difama as pessoas, leva as pessoas a perder também a fama, leva as pessoas muitas vezes a perderem até mesmo a sua família, devido a tanta difamação, e que se faz de uma maneira bastante desrespeitosa e tantas vezes também de uma maneira em que não tem sequer responsabilidade. No entanto, fala a leitura, bem-aventurados quando vos perseguirem, injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Porque, como cristão, temos que ser desmentidos pelas pessoas, tem que desmentir a igreja, tem que ajudar a igreja a ser cada vez mais caluniada, para ela não ser ouvida, e deixar com que outro tipo de mentalidade prevaleça na sociedade. Outro tipo de mentalidade contrária à vida, contrária à família, contrária aos valores humanos, verdadeiramente os valores humanos, possa estar cada vez mais dominando e silenciando a voz da igreja. Essa é a questão, meus irmãos e irmãs, basta ter um pouco de discernimento e um pouco de isenção para ver justamente toda essa campanha que existe, que ao mesmo tempo que nós lutamos pela fraternidade universal, pela preocupação com os pobres, daqui duas semanas estaremos vivendo mais um Dia Mundial dos Pobres, tudo isso que nós vivemos do Pacto Global Educativo, viremos também a economia de Francisco, tantas coisas que nós temos nessa preocupação à destra, todos os irmãos, né? Laudato Si, a preocupação com a nossa casa comum. Tudo isso, no entanto, quando a igreja fala dos valores humanos, a responsabilidade de sermos cristãos, o valor da família, da vida, aí então nós vamos ver todos os ataques que a igreja recebe pelo mundo afora, para ser silenciada, tanto nas grandes conferências e grandes organizações mundiais, como também através de toda uma maneira de fazer propaganda contrária. Por isso mesmo o Evangelho fala, bem-aventurados, felizes, quando vos perseguirem por causa de mim. São situações que a igreja sempre passou, passa e passará. Mas cabe a nós, caríssimos irmãos e irmãs, estarmos muito unidos. A semente do sangue dos mártires, a semente de novos cristãos. Portanto, que nós, vendo todos os ataques que nós recebemos, que nós possamos sempre mais ser felizes, continuar alegre no Senhor, né? Não desanimarmos com as questões que vão aparecendo em nosso dia a dia, da nossa própria vida. Né? Por isso mesmo, esse é o nosso caminho da santidade. Os santos foram perseguidos, foram martirizados, foram presos. Quantos santos passaram por tantas tribulações? Algumas vezes de própria saúde, outras vezes os próprios irmãos ao seu redor, outras vezes também perseguidos, martirizados, difamados, mas continuaram firmes no Senhor até o fim dos seus dias, continuando a fazer o bem, mesmo tendo todas as dificuldades de perseguição contra eles. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra das bem-aventuranças no dia de todos os santos lembra para todos nós
esse caminho é de todos nós. Nós somos chamados, somos conduzidos a ser testemunhas do Senhor. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Mesmo que nós passemos nesse mundo pela tribulação, que nós sejamos felizes aqui e muito mais ainda na eternidade, caríssimos amigos e irmãos. As bem-aventuranças devem nos inspirar cada vez mais a buscarmos estar com o Senhor. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a viver a nossa vida nessa caminhada, que é a carta de São João, a segunda leitura dessa solenidade de Todos os Santos, nos convida a ser. Nós sermos chamados filhos de Deus, fala aqui São João. Que grande presente de amor que Deus nos deu. Somos chamados filhos de Deus, sabendo que Jesus é o Filho amado. E nós em Jesus somos filhos de Deus. E fala João, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Desde já nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus amado. Mas nem sequer se manifestou o que seremos, fala João. Sabemos que quando Jesus se manifestar, ele fala do final dos tempos, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. O veremos face a face. Tudo que se espera nele, purifique-se a si mesmo, como também Ele é puro. Ou seja, João vai lembrar que nós somos já filhos de Deus, enquanto nós, já aqui agora, vivemos com Cristo, depois da nossa abertura dos olhos para a eternidade, estaremos junto de Deus, e no final dos tempos ainda muito mais. Nós somos chamados, somos convidados a ver essa nossa vocação batismal, de poder estar com o Senhor pela fé e um dia pela visão, estarmos com o Senhor. E todos aqueles que estão com o Senhor pela fé nesse mundo e depois pela visão, pelo fato de estarem com o Santo, com toda a Trindade, cada vez mais, ao fazermos comunhão com a Trindade, mais ainda seremos felizes e, consequentemente, também chamados à santidade. E fomos escolhidos, a leitura primeira do Apocalipse, leitura primeira dessa solenidade, fala justamente disso, Foram escolhidos 144 mil, fora a leitura, foram marcados na fronte dos servos do nosso Deus. 144 mil é um número simbólico. 12, eram 12 tribos, 12, são 12 apóstolos, 12 vezes 12 vezes 1000, que significa uma grande multidão. Ou seja, todo o Antigo e Novo Testamento, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, a multidão marcados na testa com justamente o sinal do Cordeiro, Ou seja, não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcados na fronte os servos de nosso Deus. Mas além disso, depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. E todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Ou seja, uma multidão imensa. Vejo uma multidão imensa com vestes brancas, trazendo palmas na mão. Ou seja, a multidão toda salva no Senhor, todos os santos e santas. Quem são esses que, vestidos com roupas brancas, de onde vieram? Tu é que sabes, meu Senhor. Então ele me disse, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas, as suas vestes, no sangue do Cordeiro. Que nós também, meus irmãos e irmãs, nesse tempo que nós temos de vida, saibamos viver as bem-aventuranças, saibamos viver para o Senhor. Nós saibamos cada vez mais ter consciência que somos filhos de Deus e queremos viver cada vez mais também como filhos amados do Senhor e trajar a veste branca. Estarmos com a vida nova, bem clara em nossa vida e que nós não percamos nunca de vista a direção última da nossa vida. Somos chamados à santidade. Somos chamados a estar com o Senhor. E enquanto nós caminhamos nesse mundo, caminhamos na fé,
até o dia da visão beatífica. Esta é a nossa direção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.